e não de outro. Porque uma coisa acontece de um jeito e não de outro. Aí tem o seu caráter prático. E também a questão da intervenção na realidade. Então são esses dois movimentos. É na prática que o homem deve demonstrar a veracidade do seu pensamento. A discussão sobre a realidade do pensamento, isolada de seu caráter prático, é um problema puramente escolástico. Não existe. É uma questão escolástica, é mais de discurso. Porque, efetivamente, o pensamento do indivíduo está atrelado, está colado à sua relação de produção da vida. Ele desenvolve esse pensamento a partir do momento em que ele age sobre a realidade. Então, pensar que isso está isolado é um debate escolástico, né? Hoje diríamos assim, é puro discurso, é puro jogo de linguagem, né? Próprio dos filósofos que se propõem a contemplar a realidade sem transformá-la, né? O meu olhar. Hoje a gente diria assim, né? O meu olhar. Olhar a paisagem e tal. Veja bem, a ideia do olhar é uma ideia que não está jogada fora. Aqui. Agora não é só olhar. Olhar para quê? Para compreender. Compreender para quê? Para intervir. Intervir para quê? Para transformar. Porque eu posso olhar, posso compreender e posso intervir. Até aqui, a gente está dentro de uma determinada matriz. Agora, se eu quero transformar, né? E para onde eu quero transformar? Qual é a perspectiva dessa? Né? Então, veja que a coisa vai se acumulando, né? Ela vai se ampliando, né? Vai colocando novos desafios, né? Não por acaso aí eu vou usar o Shapley, né? Não por acaso o Shapley vai dizer que o materialismo histórico dialético é a quarta geração da filosofia, né? Quer dizer, é a força, inclusive, do materialismo histórico dialético, a capacidade que o Marx teve de incorporar, por superação, os elementos mais desenvolvidos das outras correntes do pensamento e de outros pensadores. O Marx ele é devedor de muita gente que o antecedeu. Hein? Eu gosto de. Mas vai lá. Eu estou em que ponto de ônibus? Desta afirmação surge uma decorrência de caráter metodológico que precisa ser considerado pelo GT. O caráter prático da produção científica, no sentido do seu caráter de verdade historicamente possível, só se manifestará se esta intenção estiver presente no momento da investigação, por ocasião das decisões metodológicas que se processam no transcurso de toda a pesquisa. Está dizendo aí que o professor da escola a gente precisa estar na escola, né? Para um pensamento. Não necessariamente precisa atuando como professor da escola. Não. Que é um pensamento que está tendo bem como no programa universitário. A discussão sobre o caso da teoria corporal significa dizer que a gente tem que superar para não acontecer esse fenômeno quando da apropriação da cultura corporal do ser humano. Eu vou investigar a juventude de droga, eu vou precisar me drogar. Consumir a porra do baseado. Tem que ser dada para a galera. Então, eu estudar o que eu vou ter que me viciar também. Tem que ser um viciado. falou lá. Foi. É porque a Obrigado. Tá, mas peraí, vamos ver aqui. É porque ela falou muito assim, pela oportunidade que elas acham que as pessoas da escola não têm acesso ao mestrado. Então, assim, ela estava tipo, justificando. Uma pessoa que está aqui, a minha graduação tem professor, agora vai ter um mestrado, entendeu? Mais ou menos, né? Que ajuda o grupo para desenvolver um pouco mais, porque a reflexão que eu estava fazendo com esse grupo, com esse parágrafo aqui, eu não consegui identificar como é que eu entendi agora dessa relação entre produção e não necessariamente uma relação direta com o objeto. Quando ela faz aqui,
o caráter prático da profissão científica, no sentido do seu caráter de verdade historicamente possível, só se manifestará se a intenção estiver presente no momento da investigação. Essa intenção aqui é do pesquisador, mas a gente pode entender, por exemplo, numa máxima de neuroprotocolo científico. A gente pesquisa com débito antigo, porque eu tenho vontade de pesquisar algum lugar da cultura corporal, porque é um problema que está colocado na realidade, que tem que ser resolvido cientificamente. Essa dimensão de transformar e superar as coisas. Aqui ela trabalha com a dimensão máxima justamente isso, né? Que a gente não faz a pesquisa que a gente quer. Isso está articulado, por exemplo, com o problema colocado na realidade. E como a gente usa esse conhecimento para buscar esse problema, e daí a gente produzir conhecimento na intenção de transformar, de superar. Na minha leitura, seria esse elemento que está colocado aqui. Superar essa ideia, por exemplo, acadêmica que a gente tem, que acontece no geral, que tem que tirar uma dúvida, como disse a Diana, tem uma questão que quer ver, mas que ela tem que ser sentido, não porque é um problema que não ser esperado na prática pedagógica da escola ou do ponto de vista social da humanidade. Beleza. Aí ele mexe com a questão da fala de Lira na defesa da dissertação de Elson, quando ele vem falando da construção do objeto. Porque eu vim de lá e tal. Então, qual o problema, né? A prática social concreta que realmente você quer resolver. Não, não, então, consultei. Beleza. Que a própria já está no início da pesquisa, na própria função do cara, no conceito. Eu achei essa parte óbvia, assim, eu achei óbvia uma coisa assim, agora entra num debate a questão da verdade, que a ciência é isso, porque fundamentalmente o que ela está falando aqui é da produção de conhecimento, ela todo momento está chamando a atenção, ela está falando da produção de conhecimento, a ideia, né, e ela vai dizer assim, o critério de verdade da teoria é seu caráter prático. Né? A sua eficácia no pensamento, no sentido de entender, compreender as coisas, da intervenção. E aí ela coloca a questão da verdade. Agora, essa verdade ela é histórica. Porque no debate da ciência, quem está com a verdade? Então, porque senão acaba sendo um jogo de linguagem, realmente. Ele diz uma coisa sobre isso, eu digo outra coisa sobre isso. Ela diz outra coisa diferente sobre isso. De nós três que dissemos sobre isso, quem está com a verdade? O próprio materialismo histórico está dizendo, a gente não está com a verdade. A verdade está no movimento historicamente determinado do objeto. Então nem eu, nem ele, nem o marxista, nem o positivista está com a verdade. Quem está com a verdade é a história. Agora, quem coloca a história como um elemento do método? É o materialismo histórico, dialético. Então aí a tendência, a possibilidade dele se aproximar da verdade científica, da verdade historicamente determinada é maior. Então, para mim, me parece que isso tem que estar muito preciso no pesquisador, assim, desde o início. Eu não quero ver o que eu gostaria e desejaria ver. Eu quero compreender, perceber, analisar e tal, o que é. E não o que eu gostaria, o que é mesmo o fenômeno. Para eu compreender o que é realmente o fenômeno, eu tenho que olhar para ele no seu desenvolvimento histórico, buscando nele as determinações, as mediações que tornaram ele o que ele é hoje. Aí sim, eu sei o que o fenômeno é, porque isso aqui é ciência. Não é o que é. Não é o que ele acha que é, nem o que eu acho que é, mas o que o objeto mostra para mim o que ele é. Esse parágrafo é um pouco isso, a questão da verdade. É coisa da verdade como sem meio de ser feliz. A porra que metodológica é essa, porque se é o caráter prático, e esse caráter prático, se a verdade se a prática é o critério da verdade, e essa prática ela tem dois movimentos, de compreensão e intervenção na realidade, como é que eu entendo isso fora de uma lógica histórica, de uma lógica dialética, historicamente determinada? Não entendo. Então eu tenho que assumir isso desde o início da minha investigação. Ou seja, eu tenho que buscar aprender a verdade do objeto. Acho que essa é quer dizer, não é aquilo. E aí é aquela coisa que a gente pode também estar usando. Não é o que eu penso que seja agora.
O objeto que aparece para mim não é o objeto, é uma aparência dele. Eu tenho que buscar a essência desse fenômeno. Eu não basta descrever o que eu vejo. Isso se resolve alguns embates. A fenomenologia da modernidade está muito clara, né? Não é o que eu quero que seja, é o que é. O que é? Agora, com o positivismo, isso... E aí, o positivismo também vai se prender ao objeto. Parece que na fala de Weston é um pouco disso. O que aparece é a aparência do objeto. Se eu não entendo a multiplicidade de fatores, se eu não sou um sujeito, porque o positivismo não existe sujeito sem o objeto. No marxismo, o sujeito é importante nesse sentido, que ele precisa desvendar a multiplicidade de fatores daquele objeto. O positivista constata. E ao constatar, é a brincadeira que ele faz há muito tempo aqui, que algumas pessoas no meu início também não entendiam, porque ele perguntava o que é isso aqui. Está sendo muito imbecil. Eu gosto que é uma garrafa de café. Eu estou preso à aparência. Mas eu não vejo que isso é resultado de trabalho. Tranquilo? Então, o sujeito que precisa do marxista, ele precisa da multiplicidade de fatores que faz com que isso chegue aqui. Coisa que o sujeito positivista não faz. Então, se os dois são materialistas, foi até a ponderação que eu fiz com a Celi e com o Romero Venâncio aqui. Celi, então, tem uma equivocação no indivíduo. O que ele coloca o positivismo como idealista. Mas o positivismo parte da matéria. Então, eu vi a frase clássica, não existe sujeito sem um objeto. A resposta que os dois me deram é, talvez seja a concepção de entender o mundo como uma questão idealista, mas os dois são materialistas, aquele materialismo vulgar, mecanicista, que olha para a realidade e constata tudo. Ao olhar para esse aqui, o máximo que eu vou fazer é uma caneca, ou é uma garrafa de plástico roxinho e preto. Eu estou preso pela aparência. O materialismo dialético não se limita ao que aparece. Partindo da aparência, eu tenho que buscar multiplicidade de fatores para que chegar. Então, nessa brincadeira, a gente resolve uma série de problemas com os idealistas, fenomenólogos pós-modernos, e com os materialistas, ainda que mecanicistas ou vulgares, que é o... E com os marxistas idealistas, os marxistas positivistas, os marxistas estruturalistas, e os outros marxistas também. Né? Acho que é um ponto importante para a gente pensar. Né? Você falou uma coisa que... Não, você falou de outra questão. Na verdade, o Gramsci ele traz, para falar de uma dimensão que também é presente no materialismo dialético, né? O Friedrich fala, né? Concepção de mínimo, método de investigação e projeto histórico. O Gramsci quer dizer que a verdade era sempre revolucionária, ele explica que não deixa de discutir método. E como sempre a perspectiva da classe trabalhadora, ela é revolucionária justamente por isso. No marco dessa dimensão do projeto histórico. Que é o que está tentando resolver, que está muito claro no livro, que não foi discutido na tradição do pensamento. Ele divide duas formas de empreender o mundo, idealista e materialista. E coloca no livro o materialista, foi estar chegando uma compreensão idealista da realidade. Eles fragmentam assim, ou seja, tentam dividir a forma de pensar dessa maneira. Esse texto que eu estou me reportando está naquele, as três fontes, o estilo do marxismo, quando ele discute é materialismo, e essa ideia da verdade está nas originações de um livro, que é dessa colatina mesmo aqui, ó, que é o Organização Tributo, que ela vai discutir a história da verdade enquanto verdade histórica, né? Isso não é possível só contrário. Eu estou achando fantástica a discussão, porque o Ezequiel está conseguindo antecipar algumas discussões que o próprio texto está trabalhando para frente da ideia do objeto, de como você consegue captar a totalidade dele e tal, mas sim tentar se aproximar do máximo do que é o movimento dele. Isso está, vocês estão discutindo. Eu estava olhando aqui nas páginas aí. Não anterior, não. Posterior à discussão aqui, vai deixar de agora no lado, conquistar a relação com o objeto. O que eu fico muito feliz com uma colega, estamos discutindo conquistar a proximidade do que está colocado. Então a gente fecha tudo, porque já adiantamos. Mas já nós falamos disso também. Então, com isso, quer dizer que o conhecimento